Olha só que pergunta interessante. Como chegar no produtor rural e ser aceito no sentido de que ele passe e entenda que será valioso ele regularizar o imóvel? Olha lá. Então, o cara está perguntando aqui como chegar no produtor rural. E a gente sempre tem aulas aqui sobre marketing, vendas. Não tem como aquele proprietário de imóvel rural não querer regularizar o seu imóvel. Tem como, as dores são muito grandes, né? E vocês, a gente separou algumas delas aqui, ó. Eu vou explicar para vocês, tá? Essa pergunta se refere também muito a não só ao próprio cliente, como a própria captação dele, né? O que falar para ele. E você não vai convencer ele com se você não vai convencer o seu cliente, você não vai mostrar para ele que o seu serviço é muito importante, que seu serviço de regularização é necessário se você não tiver motivos fortes. E eu vou dar alguns desses motivos aqui, tá? Para regularização dos imóveis rurais. Por que eles precisam? Por que o proprietário de imóvel rural precisa estar com o imóvel regular? Olha só. Primeiro, para começar, um imóvel irregular ele não vai para inventário, né? Ele não vai para inventário, tá? Então, para o imóvel e para o inventário, ali o que é o inventário? Quando aquela pessoa falece, vai ali para a divisão de bens, né? E vai para o inventário, e aí tem o espólio, né? E depois, ao final desse processo de inventário, reparte aqueles bens ali, né? Se aquela pessoa tiver algum bem para ser dividido, né? Entre as partes ali, né? Esposa, marido, filhos, tudo mais, né? Tá? Então, imóvel irregular não vai para inventário. E isso gera um grande problema, tá? Porque muitos proprietários de imóveis rurais não sabem disso. Não sabem disso. Talvez até você que está vendo essa live aqui não sabia disso. Então, aquele proprietário de imóvel rural, a gente já pegou diversos casos assim, alguns já sabem disso e quando fica sabendo, querem regularizar o imóvel, para quê? Para não passar problemas à frente ali para os seus herdeiros. E muitos, além de regularizar, já fazem a divisão. A gente já pegou diversos serviços aqui de divisão do imóvel, ou seja, aquela pessoa ali já sabe, ó, 50% vai ser aqui, 30% vai ser de fulano, o outro 30% de fulano, e já entram em acordo. Então, a gente já fez aqui divisões no próprio imóvel, de desmembramento, que a gente chama, né? E de atualização desses cadastros já muito antes do próprio proprietário ali vier a falecer. Então, ele já faz antes, ele já pensa nisso, e muitos são assim, tá? E principalmente quando o imóvel está irregular, ele vai querer deixar totalmente irregular, porque ele sabe que senão vai ter um grande problema ali para os herdeiros para regularizar o imóvel, para depois fazer um acordo ali entre eles, e isso pode gerar muitas brigas, tá? Então, olha só, aí você vai pegar uma grande parte aí dos proprietários de imóveis rurais, tá? Uma outra questão importante é que o proprietário de imóvel rural, que está com imóvel irregular, ele fica sujeito a sanções, multas definidas por lei e que muitas vezes ele nem sabe que pode tomar essas multas. Por exemplo, multas relacionadas ao aspecto ambiental, ao ambiental do imóvel. Muitas vezes ele nem sabe que ele está com uma irregularidade no imóvel. Ele não sabe que ele precisa fazer um programa de regularização ambiental. Multas ali junto à Receita Federal por não declarar o imposto, ou então por declarar o imposto e não fazer o ato declaratório ambiental. Então, pessoal, são multas que são bem altas quando a gente se refere a dano ambiental, à Receita Federal. Ninguém quer ter problema com essas duas questões, tá? Então, e além disso, né, todo ano precisa declarar o imposto, ITR, o CCIR, fazer o ADA, o ato declaratório ambiental.
E se não fizerem no ano corretamente, vai pagando-se multas ali. Vai pagando-se multas ali. Então, muitas vezes, aquele proprietário de imóvel rural, ele tem multas para pagar, atrasos ali que ele tem no próprio imóvel rural dele, de cadastros que ele tem que fazer, e ele nem sabe disso, tá bom? E você pode dizer isso para ele, é você que tem que dizer isso para ele. Terceiro argumento, fica impedido de boas linhas de acesso a crédito rural. Com imóvel irregular, fatalmente você não vai pegar uma boa linha de crédito rural, né? Porque hoje os grandes bancos, eles querem o imóvel regular, eles querem imóvel rural regular, né? Então, pessoal, e na verdade, alguns proprietários já sabem disso e por isso mesmo procuram a regularização. Então, quando eles querem regularizar do ponto de vista ambiental, eles vão procurar a regularização. Querem um crédito rural, eles vão procurar a regularização. Então, para conseguir um bom acesso à linha de crédito e financiamento, precisa da regularização rural em dia. Tá? Então, esse é um outro argumento muito forte. E muitos de vocês que estão aqui com a gente, né, trabalham também com crédito rural, né? Alguns de vocês, ou tem algum parceiro que trabalha com crédito rural. Uma coisa puxa a outra, principalmente também o pessoal da área ambiental, que acaba ali regularizando o imóvel, fazendo o cadastro ambiental rural e tem outras questões ali de licenciamento, outorga, dispensas, de ações ali na área ambiental do imóvel que é necessário, tá? Então, uma coisa puxa a outra. São as cargas tributárias incorretas ou supervalorizadas pagando impostos indevidos. Então, olha só, por exemplo, vou dar um exemplo. ITR, que qualquer pessoa pode fazer. CCIR, qualquer pessoa pode fazer. Quando declara as áreas ambientais ali no ITR, existe o desconto em cima do imposto para o seu proprietário de imóvel rural. E para ele ter esse desconto, ele precisa cadastrar as áreas ambientais, que são as áreas não tributáveis. As áreas ambientais são áreas não tributáveis, reserva legal, área de APP, vegetação nativa e outras são áreas não tributáveis. Então, se aquela pessoa declarar essas áreas, pode abater no imposto territorial do seu cliente. E muitas vezes ele nem sabe disso. Só que quando colocar as áreas ambientais, precisa fazer o ADA, o Ato Declaratório Ambiental. Porque senão, se a Receita Federal for consultar, ele vai exigir de vocês, do seu proprietário, na verdade, o ADA. E se não tiver, né, o ADA que se faz junto ao IBAMA, que qualquer pessoa pode fazer, né, esse cadastro também, ele vai tomar multas. Né? Então, pode ter muito proprietário de imóvel rural que está pagando impostos incorretos, supervalorizados, porque não se faz o cadastro da forma correta e não tem as informações precisas ali e verdadeiras para se cadastrar naquele imposto. Isso ocorre também, pessoal, já que um cara faz o ITR, o outro cara faz o georreferenciamento médio imóvel, o outro cara faz o cadastro ambiental rural, e eles não se combinam. E aí, muitos ficam sem informação. E acaba prejudicando o proprietário de imóvel rural. E por isso que a gente diz aqui que você tem que oferecer o serviço completo para o seu cliente. Todos os cadastros que ele precisa e a regulação completa para ele, né? Que é CCIR, ITR, CNI, ADA, K, georreferenciamento, desmembramento pode ocorrer, se não for uma posse, um laudo de uso capião ali especializado, com tudo isso que eu falei aqui, para ele regularizar o imóvel rural dele. Então, é isso que é o imóvel rural regular, tá? Mas vamos lá. Um outro motivo muito forte, que ele precisa dos seus serviços, e aí você vai entender a grande demanda que a gente tem. Tá? Esse argumento você vai usar para ele. Quem não registra não é dono. Talvez você já foi em algum cartório aí, e eles costumam sempre usar essa frase. Quem não registra não é dono. E essa é a pura verdade. Quem não registra não é dono. Ou seja, um imóvel que é posse, né?
ele está com insegurança jurídica. Ele tem uma insegurança jurídica. Pode chegar alguém e falar: opa, eu sou o dono do imóvel. Você está aqui no meu imóvel, mas eu tenho uma matrícula aqui em meu nome. Olha só. E aí vai entrar na questão de reintegração de posse, tal. Então, já teve muitos clientes que chegaram para a gente e já falaram assim: meu filho, me ajude, porque eu estava aqui, eu moro aqui há 10 anos e chegou um cara lá dizendo que é dono do imóvel. Olha lá, aquele proprietário já está ali por 10, 15 anos e não regularizou o seu imóvel. Teve a posse mansa e pacífica por todo o tempo. Só que ele não teve essa proatividade de regularizar porque não teve muitos problemas. E aí, quando chegou aquela pessoa cobrando, ele aí procurou para regularizar. Mas aí já é briga de justiça. Aí você pode contar esse caso para o seu cliente. É melhor se prevenir, né? Imagina só, aquela pessoa viveu lá por tantos anos, crê que é dono do imóvel, mas não é, porque quem não registra não é dono. E esse é um exemplo muito forte, e a gente tem muitas áreas de posse no Brasil. São 9 milhões de imóveis rurais no Brasil, e a grande maioria deles são posse. Inclusive de imóveis que são registrados, que foram vendidos irregularmente e que são diversas posses ali que estão na imóvel rural matriculado, né? Então ocorre muito uma área regular desregularizar e ser posse. Então por isso que a gente já tem uma grande demanda de posses no Brasil todo, principalmente de imóveis rurais.